Olá, boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde se você estiver assistindo esse curso em outro horário. Mas vamos lá. Mais um dia com a bênção de Deus, mais uma oportunidade de nós aprendermos a respeito do Espiritismo. Hoje, especificamente, nós continuamos na questão 447 do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá fazer o compartilhamento do livro para a gente poder começar com a leitura. Nós estamos na dupla vista. Então, Kardec pergunta aos espíritos: o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E os espíritos explicam: tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, quando a pessoa tem a capacidade de ver através da alma, não com os olhos físicos, é a dupla vista. A pessoa vê como se fosse uma espécie de tela, a pessoa enxerga como se fosse uma imagem que passa e, ao mesmo tempo, ela consegue enxergar todas as coisas que a rodeiam. Então, ela está vendo as paredes, o ambiente, as pessoas que passam, e, de repente, ela consegue enxergar, seja o espírito, seja um acontecimento à distância, né? Então, ela consegue ver isso que é a dupla vista. Ele fala que está tudo interligado, então a questão do sonambulismo, que é aquela situação onde a pessoa tem um estado de libertação da alma, ela consegue sair do corpo e, ao mesmo tempo, falar a respeito do que está enxergando, do que está vendo como espírito liberto. Então, essa parte é o que ele está dizendo, está tudo junto, é uma coisa só. Então, são todos ligados esses fenômenos porque são do próprio espírito ligado com o corpo físico. É uma espécie de frouxidão que tem maior, uma emancipação da alma. Questão 448. É permanente a segunda vista? Aí fala assim, bom, a faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos. Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, nos mundos menos materiais que nós, significa o seguinte, um mundo mais evoluído. Nosso, os espíritos se desprendem mais facilmente do corpo físico. Porque o que acontece? Conforme o plano espiritual, onde o espírito habita, seja um pouco mais evoluído, os materiais do globo já são mais diáfanos também. Então, as matérias são mais sutis. O próprio corpo, ele já é diferente também, porque a vibração dos habitantes já é uma vibração mais elevada. Então, conforme se evolui e cresce, tudo se modifica. E é por isso que ele está explicando. Nesse caso, a faculdade é permanente para a maioria dos seus habitantes. Não significa que sejam todos. O que significa a maioria? É uma situação generalizada. Tem casos específicos que uma pessoa ou outra pode não ter. Porque depende da questão de gradação evolutiva do plano em que se habita. Vamos pensar, por exemplo, num plano regenerado. O plano regenerado é um plano que ainda tem a maldade, mas já está melhor do que a Terra. Então, nesse caso, por exemplo, vamos pensar, a maior parte das pessoas poderia ter a dupla vista, mas nem todos estariam num grau de evolução que permitisse ter, por exemplo, a capacidade, dependendo da situação. Então, para cada caso, é uma situação diferente. Se fosse um plano mais evoluído ainda, seria a comunicação mais fluida e o estado de espírito seria mais preponderante, né? Espírito liberto. Questão 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. Aí ele diz o seguinte, as mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento.
Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista, e o que chamas visão. Então, Kardec, por exemplo, explica a respeito da disciplina de buscar o desenvolvimento das faculdades, que é uma possibilidade, mas ele, ao mesmo tempo, alerta para que esse caminho não é bom que se force o desenvolvimento da faculdade, mas é possível desenvolvê-la pela busca, pela possibilidade da pessoa, eu quero desenvolver. Há uma possibilidade disso também. Aí o que acontece? Por exemplo, as pessoas que leem a sorte, né? Falam assim, deixa eu me dar a palma da sua mão, deixa eu ler sua sorte, né? Ela está fazendo o quê? Tentando buscar, com a vontade dela, se colocar num estado onde a permita ver um pouco melhor. Então, ela se concentra e entra no transe para poder acessar a faculdade. É o que ele está dizendo. Uma pessoa que tiver faculdade e está tentando ler a sorte da pessoa, está tentando acessar alguma coisa do futuro, ela tenta buscar entrar em estado para que a consciência alterada chegue a essa possibilidade. E aí a pessoa tem, às vezes, certos insights, certas visões que a permitem falar um pouco a respeito daquilo que ela viu. Então, é o caso da vontade exercer o papel. Por exemplo, o médium. O médium, no centro espírita, se ele desejar se concentrar mais, se ele desejar estar mais receptivo à vontade dele, também permite que ele consiga, através da oração, através da concentração, ele consiga captar de uma forma melhor o plano espiritual também. Então, da mesma forma, acontece também para outras faculdades mediúnicas, não somente a dupla vista. Questão 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Aí fala assim, sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. É um pouco parecido com aquela pessoa que sempre faz um determinado ofício. Vamos supor que a pessoa fizesse massas e pães e bolos e doces. Ela estaria fazendo todo dia as mesmas receitas ou receitas diferentes. A capacidade dela de interpretar o ponto da massa seria mais acurada, a capacidade de perceber sabores e texturas seriam melhor. Então, porque ela está desenvolvendo a faculdade. A mesma coisa, uma pessoa que está buscando desenvolver capacidades de interpretação tecnológica. Então, conforme ela vai buscando o exercício do entendimento de uma tecnologia nova, de um protocolo diferente, ela vai começando a ter possibilidades de perceber certas coisas que antes não percebia. Então, tudo na vida, como acontece na Terra, acontece também no plano espiritual. E a faculdade mediúnica não é diferente. Então, cada vez que a pessoa se coloca mais para o trabalho, mais aquele instrumento se desenvolve também. Então, é um pouco parecido com aquela faca boa que está afiada, está molada, que ela está sempre sendo usada para o trabalho. Então, os próprios espíritos sempre vão ter cada vez mais condições de fazer certas ligações. Há certos relatos em livros do André Luiz, por exemplo, que médiums, por exemplo, que se dedicam com bastante intensidade ao trabalho mediúnico, com bastante devotamento, começam a ter a permissão de ter um contato maior. Colocam até uma espécie de ligação, como se fosse uma espécie de aparelho para facilitar a conexão mediúnica. É bem interessante. Então, se a gente entender dessa forma, tudo o que a gente buscar praticar, inclusive a faculdade mediúnica, vai se desenvolver melhor. Então, aquela pessoa que tem a faculdade da dupla vista, se desejar cada vez mais servir a Deus, a Jesus, e buscar fazer bom uso da sua faculdade, vai melhorar. Questão 450, subpergunta A. Não, pera um só. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se por exercício? Sim, essa eu já falei. É isso mesmo. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Aí ele fala, incontestavelmente, o organismo influi
para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários. É importante sempre considerar que quando nós viemos para a Terra, houve um planejamento reencarnatório. Existiram pessoas que foram espíritos que colocaram, vamos dizer assim, em ação certas aptidões no organismo. Vamos supor, na glândula pineal, vai ser colocado certos cristais de apatita em determinadas condições para que determinada faculdade mediúnica se permita a ser acessada. Então, nesse caso, a janela que se tem para o plano espiritual é porque houve necessariamente uma intervenção de um espírito superior para que pudesse haver aquela condição. Então, não é um processo simples, é um processo que demanda bastante trabalho do plano espiritual, mas que é feito. Então, todos nós, quando pedimos a faculdade mediúnica, no plano espiritual, eles vão e preparam a parte do corpo físico para que tenha essas condições necessárias. Questão 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Aí os espíritos respondem, por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. Aqui é interessante, né? Ele fala assim, por semelhança da organização. Nesse caso, o que acontece? Existem as pessoas que acabam reencarnando em determinadas famílias, e os nossos organismos sempre eles estão em evolução constante. Vamos imaginar uma determinada família que sempre tem determinados médiums, sempre voltam médiums, vamos dizer assim, tem a mãe é médium, o filho foi médium, a avó era médium. O que aconteceu? Imagine que a avó, tendo a mediunidade instituída através de um espírito superior, então a glândula pineal dela sofreu alterações que foram manipuladas. Então, essa organização já é diferente porque houve uma mudança no padrão genético através de um espírito superior. Então, logo, os demais, se for assim da vontade de Deus, há uma sucessão onde tem um melhoramento progressivo desses outros corpos que são derivados do primeiro. Então, nesse caso, essa semelhança à organização, que é o quê? Esse cérebro vai ser um pouco parecido com aquele outro, a não ser que haja necessidade de haver uma intervenção que seja diferente. Aí aquela pessoa que precisa voltar para a Terra e ter determinadas condições mediúnicas, pode ser que caia também naquela família. Então aproveita-se muitas situações, inúmeras condições para poder chegar e colocar cada qual diante daquilo que precisa, ou da família que precisa estar, ou da família que escolhe, para que possa desenvolver o seu mandato expiatório, ou de prova, ou de missão. Questão 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Aí o espírito responde, a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta o espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Então, aqui ele está explicando justamente aquela situação onde tem uma possibilidade, por exemplo, de morte, ou um perigo, ou uma doença. O que acontece no caso da doença? No caso da doença, quanto mais doente a pessoa está, os laços que aprendem a matéria começam a se enfraquecer. Eles ficam mais fracos, vamos dizer assim, mais elásticos. O que vai acontecer? O espírito vai conseguir ter uma independência maior. Então, ele não vai estar tão perto do corpo, porque a morte é a exaustão dos órgãos. Quando os órgãos estão exauridos, simplesmente não há mais condições dos liames permanecerem conectados no corpo físico. Então, a partir do momento que a pessoa
vai tendo uma certa doença, esses laços se afrouxam, outros se partem, e diante disso há uma desenvoltura maior. Ele consegue ter uma amplidão maior, uma extensibilidade maior. Agora, no caso do acidente, o que acontece, né? Ou então um acidente, não, uma proximidade de um perigo, há aquela situação onde pode acontecer várias situações e a pessoa tem uma superexcitação, a situação da adrenalina, uma série de hormônios entram em ação. E aí, a situação do perigo é uma condição de emergência. Então, pode ser que esse estado de consciência alterado dê acesso a capacidades que estão ali em estado latente. E aí a pessoa consegue ver certas coisas. Nossa, eu vi isso, vi aquilo. Tem pessoas que, por exemplo, iria poder acontecer uma morte, e aí é preparado várias condições, pode ser que naquele momento ela consiga ter um vislumbre daquilo que ia acontecer, e de repente ela tem um livramento e permanece. Então também é uma outra possibilidade. Uma nota de Kardec diz o seguinte: nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá um meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato, como a gente acabou de explicar. Questão 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Então, quer dizer, todo mundo que tem essa capacidade de ver com os olhos da alma, sabem que tem essa capacidade? Eu falo assim, nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, todo mundo vê. Eu vejo, mas vocês veem também. Então, a pessoa, porque é uma coisa natural para ela. Como ela vê, ela acha que todo mundo vê. E não é dessa forma. Nem todos conseguem enxergar, ter essa dupla vista. Tem alguns que têm em grau avançado, outros têm em grau diminuto. Então, para cada um vai se desenvolver de determinadas formas. E, ao mesmo tempo, a gente se prepara. Quanto mais a gente busca exercer o mandato mediúnico, vai começando a ter mais acesso ao plano espiritual, mais tem efeitos de dupla vista e vai percebendo melhor todas as situações. Questão 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? E aí os espíritos respondem: é sempre a alma irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Então, no caso, por exemplo, as faculdades espirituais permitem que nós possamos ter acesso a uma série de coisas que os olhos físicos não têm. Por exemplo, quando a pessoa tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva vamos supor que ela tem a psicofonia, tem a vidência, clareaudiência, o que acontece? Ela em frente a outra pessoa, o perispírito dela irradia uma aura porque todo mundo tem. Então, todos nós irradiamos a aura. Só que o que acontece? As percepções espirituais conseguem fazer uma espécie de captação e uma leitura fria de tudo aquilo que a pessoa sente, pensa e vem rápido. E aí vem uma espécie de intuição, uma espécie de visão e várias outras coisas atreladas de acordo com a capacidade mediúnica adquirida. Então, vamos supor, especificamente da segunda vista, a pessoa teria uma visão melhor a respeito de todas as coisas e conseguiria discernir o que se é bom, se é ruim, se é uma coisa positiva ou negativa, porque tudo isso fica fácil para ela perceber. Por isso que ele fala, né? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que o véu da matéria, porque ela consegue abranger diante dessa extensividade, ela consegue captar melhor. Sobre pergunta A, pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Ou seja, a gente pode chegar e prever o que vai acontecer? Eu falo assim, pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe.
sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus, ou em alguns somente. Então, o que vai acontecer? Para cada um vai ter um nível de intensidade maior ou menor. Tem pessoas que têm um grau bastante avançado à dupla vista. Em outros, é um grau mais básico. Então, isso é somente uma condição de desenvolvimento natural, ao mesmo tempo uma necessidade para que possa ser feito um trabalho. E conforme vai passando o tempo, todas essas faculdades são para que nós possamos usar para o bem, usar para um fim positivo e útil. E essas faculdades não vêm por acaso. Se a pessoa tem essa faculdade, é porque ela tem uma necessidade de colocar em prática o seu mandato mediúnico, dar o seu melhor e fazer um bom uso dela. Então, para a próxima aula, para o próximo curso, a gente deixa esse resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E agora a gente vai dar continuidade com o livro Calma, do Emmanuel. Nós estamos num capítulo intitulado Rusgas Domésticas. E o Emmanuel diz o seguinte: de pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir sem contradizer para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeitar os parentes do coração, que se nos ligam nas experiências terrestres, é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudescência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nada censures, colaborando para que os reproches, para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os mal entendidos de ontem ou de qualquer frase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Aprendamos a não gritar, e sim conversemos. Não te esqueça, a união começa em casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Aqui o nosso amigo Emmanuel, ele já nos traz aquela situação de que o nosso lar é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso mundo particular. É onde que nós devemos ter principalmente paz, porque nós devemos ter paz em nós, mas isso deve também constituir no lar. Porque diferenças, pontos de vista diversos, é normal ter. Mas as rusgas podem ser diferentes, é isso que ele está explicando. Quando ele fala, por exemplo, aprender a ouvir sem contradizer, para tentar chegar e esclarecer cada ponto de difícil, de entendimento, você não está entendendo, porque às vezes o outro não está em condições de entender. Os graus de compreensão, de ignorância ou de sabedoria variam. Então, às vezes a pessoa tem condições de entender, às vezes não, e às vezes nem é o momento que ela vai conseguir entender essa pessoa. Então, por isso que ele fala, aprender a ouvir sem contradizer. Então, ouviu e não retruca. Aí ele fala também, convida para a gente poder ajudar a criança a se educar, não somente a sorrir, né? Não somente para ela manter a situação natural da brincadeira, mas também para que ela seja educada. Respeitar os parentes mais próximos, né? Estar na casa, os parentes, respeitar eles, porque a gente possa fazer o possível para que esses desajustes não desequilibrem os relacionamentos com os parentes. Evitar criticar cada coisa que tem, nossa, poxa, isso daqui está errado, esse ponto tal coisa. E aí, essas pequenas coisas,
acrescentam uma série de coisas, às vezes, que não precisava, não era necessário. Totalmente, poderia passar sem ela, sem essa observação que não traria alguma coisa nem de útil e nem de bom. Não revivas os mal entendidos de ontem. Isso é muito importante. Aconteceu uma situação ruim, vamos viver e vamos seguir em frente. O mal de ontem é o mal do passado. Deixamos esse mal do passado lá e vamos fazer o possível para construir o bem do futuro. Se a gente revive o mal, a gente revive o mal-estar, revive o mau sentimento, revive todas as coisas ruins. Não vale a pena, não é? Aprendamos a não gritar e sim conversar. Isso é muito importante também, porque o ouvido do outro também deve ser considerado com caridade. Então a gente tem que chegar e aprender a dialogar. E não te esqueças, a união começa em casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. A dificuldade grande é da gente se controlar. Normalmente a gente já retruca, a gente já fala lá aquilo que acha que é correto. Mas o Emmanuel nos convida para a gente evoluir e conseguir gerar essa calma em nós mesmos. Com certeza a gente ainda não adquiriu essa calma, mas a gente precisa buscar adquirir. Esse é o objetivo. Sempre os espíritos nos trazem importantes avisos para que a gente possa evoluir, não somente num contexto evolutivo, mas que a gente possa também ser instrumento de paz e de amor. Esse é o convite para que a gente possa dar alguma coisa boa, para que a gente possa dar alguma coisa melhor. É lógico que cada um dá o que tem, e às vezes a pessoa não tem condições, e está tudo bem, é o momento dela. Mas façamos um esforço para evoluir, para a gente crescer, para ser cada vez melhor. Agora nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Amizade de Meimei, e nós estamos na mensagem Deus age. O céu apaga as horas infelizes, na fé que já te alcança. Dificuldades e empecilhos, aflições desatadas, provações imprevistas, tristezas e amarguras, farpas de incompreensão, contratempos e lágrimas, desastres iminentes, problemas e conflitos. Quando essas sombras apareçam, ora e silencia, guardando tolerância, se possível nada digas, servindo para o bem, sem que te queixes de ninguém. Então perceberás que te encontras em paz, e que uma luz vem vindo, para auxílio de todos. Assim será sempre. Porque em todas as crises, o céu apaga as horas infelizes, e se calas e esperas, na fé que já te alcança, com mais imediata segurança, Deus permanece agindo. Dificuldade e empecilho todos nós temos. As aflições fazem parte do nosso dia a dia. As provações existirão sempre. E tristezas e amarguras fazem parte do caminho, porque viver na Terra naturalmente nos vai solicitar passar por momentos de tristeza, de solidão, de amargura. Temos também os momentos de alegria, de felicidade, de contentamento. Nem tudo é ruim, ao mesmo tempo nem tudo é bom. Ou seja, tem a necessidade de nós experimentarmos cada uma das situações para que a gente possa evoluir e crescer. Então, as farpas da incompreensão, as situações onde a gente chora por conta de uma série de coisas que acontecem, né? Os desastres que ninguém pode prever, e os problemas e conflitos que às vezes você não foi o causador, mas que chega até você. Então, sempre quando acontecer isso, é o pedido, orar e silenciar, guardando tolerância. Então, tem que suportar com paciência, fazer um esforço para não retrucar, né? Por isso que ela fala, se possível, nada diga, se possível, servindo para o bem. Porque o próprio bem vai ser o nosso advogado. Continua fazendo o bem. Segue sua parte, faz o bem, ajuda. Daqui a pouco ele mesmo vai advogar em seu benefício. Fala assim, não, olha, lembra que estava acontecendo isso, isso, isso. Continuou fazendo bem, não criou nenhuma situação. Então, dessa forma, sempre
a parte divina, sempre o céu nos acolhe, né? Que o céu é dentro de nós. O céu e o inferno, ele é íntimo. Quando você consegue entender essa verdade que Jesus nos trouxe, é o que a Memei está tentando nos alertar e, ao mesmo tempo, nos abrir os olhos. Deus permanece agindo sempre, mas a nossa fé que deve evoluir e crescer, ao mesmo tempo a nossa inteligência deve conseguir perceber que, sendo espíritos eternos numa experiência transitória, haverá problemas, haverá dificuldades, e isso tudo faz parte do plano evolutivo. E diante disso, nós devemos buscar estabelecer dentro de nós o Cristo vivo, para que o céu habite em nós, para que nós tenhamos condições de ter paz, para que nós tenhamos condições de ter tolerância, para que nós tenhamos condições de ter indulgência. Do contrário, nós sempre vamos retrucar à mesma altura, pagar com a mesma moeda, que é o nosso normal. Nosso normal significa o seguinte: aquilo que é habitual que todos fazem. O convite dos espíritos de luz é sempre para que nós possamos transcender as nossas dificuldades, evoluir, crescer e amadurecer. Isso é amadurecimento moral. Isso é amadurecimento evolutivo. O espírito se torna um pouco maior. Ele compreendeu, assim, já não é mais as coisas de criança. Ele já não faz aquelas brigas sem sentido. Ele já entendeu, já amadureceu, sabe o que é eterno, ele já não precisa provar nada para ninguém. Ele consegue entender todas as outras coisas e as leis que estão, que vigam, que estão no universo inteiro, né, que nos regem, e que nós possamos, então, compreender que se nós trouxermos essas possibilidades do céu em nós, todas essas horas infelizes serão apagadas através da luz. Então, por hoje, é só. Agradecemos a vocês todos que participaram mais uma vez e até a próxima.